Indivíduos referidos como psicopatas frequentemente exibem transtornos de personalidade antissocial, tornando-os incapazes de sentir remorso, culpa, empatia ou compaixão. Apesar disso, eles podem convenientemente imitar emoções humanas e geralmente parecem normais exteriormente. Psicopatas são inescrupulosos, usando aqueles ao seu redor para ganho pessoal, mas eles são tipicamente pacientes, esperando pela vítima perfeita. Proteger-se de suas manipulações calculadas é quase impossível. Eles jogam jogos mentais, enganam, atraem indivíduos para sua armadilha e dominam completamente sua vontade antes de dar um golpe devastador. O caso de uma jovem chamada Jennifer Zacconi, em 2006, abalou a Itália profundamente, tornando-se um dos casos mais horripilantes e chocantes da história criminal do país. Jennifer Zacconi nasceu em 19 de fevereiro de 1984 em uma pequena cidade italiana chamada Martellago, localizada na província de Veneza. Ela era a única filha de uma família modesta. Sua mãe, dona de casa, e seu pai, um operário de fábrica. Seus pais a adoravam e a criaram em um ambiente caloroso e confiante, cheio de amor. Jennifer cresceu como uma garota alegre, extrovertida e sociável. Ela sempre teve muitos amigos e poderia facilmente se tornar a alma de qualquer reunião. No entanto, na cidade provincial onde Jennifer nasceu e foi criada, havia poucos lugares onde os jovens podiam passar o tempo de forma construtiva. A maioria dos jovens locais normalmente se reunia em um dos pequenos bares da cidade ou em sua única boate. Um dos locais mais populares da cidade era um bar no centro da cidade, onde Jennifer e seus amigos frequentemente passavam o tempo. Foi lá, em 2003, que ela conheceu o dono, Lúcio Nero, que também trabalhava como bartender. Apesar de ser quase 13 anos mais velho que Jennifer, Lúcio imediatamente se interessou por ela e começou a dar-lhe atenção. Suas interações casuais rapidamente se desenvolveram em algo mais. Jennifer ficou lisonjeada por um homem mais velho parecer tão interessado nela. Lúcio a enchia de elogios, oferecia coquetéis, dava carona para casa em seu carro e até a surpreendia com presentes caros. Jennifer confessou a seus amigos que inicialmente não gostava de Lúcio, mas seu carisma forte eventualmente a conquistou. Alguns meses depois, eles oficialmente começaram a namorar. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente, mas estava longe de ser simples. Lúcio era casado e tinha 2 filhos pequenos, algo que ele admitiu para Jennifer logo no início. No entanto, ele mentiu sobre seu casamento, alegando que era uma união infeliz. Ele disse que não amava mais sua esposa, mas não podia deixá-la ainda por causa de seus filhos. Lúcio frequentemente reclamava para Jennifer sobre como sua vida em casa era insuportável, dizendo que só sentia paz e felicidade quando estava com ela, enquanto sua vida em casa era, em suas palavras, um pesadelo. Jennifer não apenas acreditou nele, mas também simpatizou com suas lutas. Ela ouvia suas histórias atentamente e até começou a ressentir sua esposa, a quem Lúcio descrevia como cruel, egoísta, gananciosa e desonesta. Ele insistia que sua esposa só estava com ele por dinheiro e disse a Jennifer que sentia pena de seus filhos, que ficariam emocionalmente devastados se seus pais se divorciassem. Lúcio garantiu a Jennifer que logo falaria com sua esposa, resolveria tudo e se separaria, abrindo caminho para a felicidade deles juntos. Ele era tão convincente que Jennifer até o apresentou a seus pais, e ele se tornou um convidado bem-vindo na casa dos Zacconi, onde era tratado quase como um membro da família. Jennifer confidenciou à mãe sobre a situação complicada e o suposto casamento infeliz de Lúcio. Sua mãe, compreensivelmente preocupada, inicialmente ficou descontente, mas Jennifer conseguiu convencê-la da sinceridade e intenções de Lúcio. Jennifer sempre parecia radiante quando estava com ele, ou mesmo falando sobre ele, o que levou sua mãe a relutantemente aceitar a escolha da filha, confiando que Lúcio eventualmente se casaria com ela. O relacionamento do casal durou cerca de 1 ano e meio.
durante o qual Lúcio repetidamente prometeu a Jennifer que estava prestes a se divorciar de sua esposa para ficar com ela, enquanto continuava a reclamar de seu casamento. Na realidade, ele não tinha intenção de deixar sua família. Lúcio gostava de sua vida dupla. Manter Jennifer por perto alimentava seu ego, adicionava emoção à sua rotina diária e o fazia se sentir especial. Em setembro de 2005, Jennifer descobriu inesperadamente que estava grávida. Em vez de sentir medo, ela viu isso como um sinal, talvez até o destino. Ela acreditava que a gravidez levaria Lúcio a tomar uma decisão decisiva, contar a verdade à sua esposa, finalizar o divórcio e se casar com ela, como eles haviam planejado. No entanto, a realidade acabou sendo muito diferente. Em 30 de setembro, durante um de seus encontros habituais em um quarto de hotel, Jennifer contou a Lúcio que estava esperando um filho. Não havia dúvida sobre quem era o pai. Jennifer havia estado exclusivamente com Lúcio no último ano e meio, e ele sabia disso também. Acusá-la de infidelidade não era uma opção. A reação de Lúcio foi imediata. Sua expressão mudou e ele ficou em silêncio antes de exigir que Jennifer terminasse a gravidez o mais rápido possível. Jennifer não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A princípio, ela pensou que ele estava brincando, mas quando cautelosamente pediu que ele esclarecesse, Lúcio explodiu. Ele a agarrou pelos ombros e a sacudiu violentamente, gritando para ela resolver esse problema imediatamente. Jennifer ficou aterrorizada. Ela nunca tinha visto Lúcio agir dessa forma antes. Parecia que ele mal conseguia se conter para não bater nela, e na verdade era exatamente isso que ele estava lutando para segurar. Ele andou de um lado para outro no quarto em frenesi, repetidamente perguntando a ela quem mais sabia sobre a gravidez. Naquele dia, eles não conseguiram ter uma conversa calma. Após uma discussão acalorada, eles se separaram, cada um indo para casa. Jennifer não ficou muito chateada com a reação de Lúcio. Inocentemente, ela acreditou que ele só precisava de um tempo para processar e aceitar a situação antes de tomar a decisão certa. Ela escolheu não pressionar. Luiz se absteve de ligar para ele nos dias seguintes ao encontro tenso. No entanto, incapaz de se conter por mais tempo, ela eventualmente ligou para ele primeiro. Lúcio, por outro lado, estava convencido de que Jennifer havia usado o tempo para terminar a gravidez e que seu relacionamento continuaria como antes. Sua primeira pergunta foi sobre se ela havia resolvido isso, e quando ela disse que não, ele explodiu. Ele começou a gritar ao telefone, acusando-a de tentar arruinar sua vida mais uma vez. Eles não conseguiram ter uma conversa calma. Jennifer, percebendo que ele não havia mudado de posição, decidiu firmemente por conta própria que teria o bebê, com ou sem o apoio dele. O tempo passou e os dois se viram cada vez menos. Sua comunicação era esporádica e geralmente terminava em discussões acaloradas. Enquanto isso, a esposa de Lúcio permanecia alheia ao caso de seu marido ou ao fato de que Jennifer estava grávida. Lúcio continuou a se apresentar como um homem de família devotado, fazendo tudo o que podia para esconder sua infidelidade, enquanto simultaneamente pressionava Jennifer a terminar a gravidez. Os pais de Jennifer apoiaram sua decisão de manter o bebê, assegurando-lhe que ajudariam a criar a criança, mesmo que o pai nunca aparecesse. No fundo, no entanto, eles esperavam que Lúcio eventualmente assumisse a responsabilidade, reconhecesse a criança e se casasse com Jennifer, como ele havia prometido. Por vários meses, Lúcio evitou qualquer contato com sua amante grávida. Durante esse tempo, Jennifer havia se conformado com a ideia de se tornar uma mãe solteira. Ela tentou se manter positiva e se preparou ativamente para a chegada do bebê. Ela já sabia que estava esperando um menino e até havia escolhido um nome para ele: Haven. Na primavera de 2006, a casa do Zacconi estava totalmente preparada para a chegada do bebê. Com a ajuda dos pais, Jennifer havia montado um berçário completo com um berço, carrinho, cobertores e roupas de bebê. Ela até enviou a Lúcio fotos do ultrassom de seu bebê, junto com algumas mensagens, mas ele nunca respondeu.
Apesar de seu silêncio, Jennifer tentou não pressioná-lo. Ela esperava dar a ele o espaço que ele precisava para amadurecer e acreditava que ele eventualmente escolheria ela e seu filho. Ela verificava seu telefone e e-mail diariamente, esperando por uma mensagem ou ligação dele. Então, no final de abril de 2006, uma ligação inesperada finalmente veio. Era Lúcio. Ele perguntou como ela estava e mencionou que precisavam se encontrar para uma conversa importante. Seu tom era calmo e sua voz suave e gentil, algo que Jennifer não ouvia dele há meses. Pela primeira vez desde que contou a ele sobre a gravidez, Lúcio parecia gentil e sincero. Ele deu a impressão de que realmente queria discutir algo importante com ela. O coração de Jennifer saltou de esperança. Ela pensou que Lúcio finalmente havia escolhido a ela e seu filho ainda não nascido, decidido a deixar seu casamento infeliz, e estava planejando pedi-la em casamento durante o encontro. Ela compartilhou seus pensamentos com a mãe, que concordou com seu otimismo. A mãe de Jennifer via Lúcio como um homem maduro e responsável, que seria o marido e pai ideal. E apesar de tudo o que havia acontecido, ela teria ficado feliz em recebê-lo em sua família. Lúcio marcou um encontro com Jennifer na noite de 29 de abril, sugerindo que eles dessem um passeio em um parque próximo. Parecia estranho que ele não sugerisse um café ou um hotel, como havia feito no passado, mas Jennifer não pensou muito nisso. Ela estava simplesmente ansiosa para vê-lo novamente. Naquele momento, sua data de parto estava a menos de uma semana de distância, e ela ainda esperava que seu filho tivesse um pai. Na noite anterior ao encontro, Lúcio ligou para Jennifer, novamente para confirmar os detalhes. Ele disse que a esperaria no estacionamento de uma pequena loja, a cerca de meio quilômetro de sua casa. A área ficava quase deserta à noite, mas isso não levantou nenhum alarme para Jennifer. Ela não sentiu nenhum senso de perigo. Jennifer se preparou cuidadosamente para o encontro. Ela se arrumou o cabelo e fez maquiagem, querendo parecer o melhor possível para Lúcio. Ela passou quase uma hora na frente do espelho, escolhendo cuidadosamente um vestido para usar. Ela levou uma pequena bolsa contendo seu telefone, um pacote de balas e apenas euros em dinheiro. Ela caminhou até o estacionamento e esperou lá sozinha por Lúcio. Ele chegou por volta das 20 em um carro que Jennifer nunca tinha visto antes. No entanto, ela não pensou muito nisso, assumindo que ele havia comprado um veículo novo durante o tempo em que não estavam em contato. Lúcio sugeriu que fossem tomar sorvete em um posto de gasolina próximo, e Jennifer, sem suspeitar, entrou em seu carro sem hesitar. 2 horas depois, a mãe de Jennifer começou a se preocupar e decidiu ligar para a filha. Para seu desespero, o telefone de Jennifer estava desligado. Sua ansiedade cresceu e à meia-noite ela não sabia o que fazer. De repente, o telefone tocou, mas não era Jennifer. Era Lúcio. Lúcio calmamente perguntou se Jennifer havia chegado em casa. Ele afirmou que eles haviam se encontrado, conversado, dado um passeio no parque, e que ele havia deixado no mesmo estacionamento onde a pegou. Quando a mãe de Jennifer disse a ele que ela não havia voltado para casa, Lúcio fingiu preocupação e pânico. Ele disse que ligaria mais tarde, mas não poderia procurar lá imediatamente porque tinha assuntos urgentes para resolver. Depois disso, ele desligou e nunca ligou de volta. Aterrorizados, os pais de Jennifer começaram a ligar para todos os seus amigos, esperando que ela tivesse encontrado alguém e perdido a noção do tempo. Infelizmente, nenhum deles a viu naquela noite ou tinha alguma ideia de onde ela poderia estar. Então, por volta das 1h da manhã, eles receberam uma mensagem de texto do telefone de Jennifer. A mensagem dizia que ela havia ido com amigos a um cassino na Eslovênia, um lugar que ela já havia visitado antes. A mensagem garantia que eles não se preocupassem e prometia que ela voltaria para casa em um dia. A mãe de Jennifer imediatamente tentou ligar para ela, mas o telefone já estava desligado. Foi quando ela percebeu que alguém mais deve ter enviado a mensagem. Apesar do cassino estar a apenas cerca de 2 horas de carro de sua cidade, perto da fronteira italiana, Jennifer não poderia ter ido para lá.
Ela não havia levado dinheiro e, mais importante, não tinha seu passaporte, que era necessário para cruzar para a Eslovênia. Seus pais começaram a temer o pior, que sua filha havia sido sequestrada e Lúcio poderia ter algo a ver com isso. Mas por quê? E onde estava Jennifer? Eles não perderam tempo e relataram o desaparecimento dela à polícia. Como ela estava grávida de quase 9 meses e prestes a dar à luz em apenas alguns dias, as autoridades iniciaram uma investigação imediata, começando com a verificação de qualquer acidente ou emergência relatada na área. A mãe de Jennifer contou à polícia tudo sobre o comportamento suspeito de Lúcio. Como pai de seu filho e a última pessoa a vê-la, ele se tornou o principal suspeito. Lúcio foi convocado para interrogatório e repetiu sua afirmação anterior. Ele havia conversado com Jennifer e a deixado no estacionamento perto da loja. Como não havia câmeras de segurança no local, sua história não pôde ser verificada. Sem evidências físicas ligando-o ao desaparecimento dela, as autoridades tiveram que soltá-lo, mas o colocaram sob vigilância discreta. Em 30 de abril, os pais de Jennifer fizeram um apelo público na televisão, pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento de sua filha que se manifestasse. Infelizmente, nenhuma pista valiosa surgiu. A polícia decidiu questionar Lúcio novamente. Desta vez, ele manteve que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Jennifer. Ele admitiu o relacionamento deles e expressou preocupação com o bem-estar dela, mas seu comportamento era perturbadoramente calmo e indiferente. Lúcio até ofereceu uma teoria, sugerindo que Jennifer poderia ter sido sequestrada por um grupo de indivíduos. Ele especificamente mencionou comunidades ciganas que poderiam ter lá levado para vender seu bebê. Embora Lúcio parecesse cooperar com a investigação, ele o fez relutantemente. Sem evidências diretas, a polícia não pôde detê-lo. Então, uma semana depois, Lúcio desapareceu. Nesse ínterim, sua esposa havia descoberto sobre o caso dele com a jovem grávida e seu suposto envolvimento no desaparecimento dela. A revelação a chocou. Ela havia acreditado que Lúcio era um homem de família devotado. Sentindo-se traída e desesperada para proteger sua própria família, ela pediu o divórcio e buscou a custódia total de seus 2 filhos. Enquanto o casamento deles desmoronava, Lúcio fez sua fuga, aparentemente determinado a se esconder e evitar mais escrutínio. Em 11 de maio, Lúcio inesperadamente decidiu entrar em contato com sua esposa, ligando para ela. Sem que ele soubesse, seu telefone estava sendo monitorado pelas autoridades, que rastrearam sua localização até Milão. Lúcio foi preso no mesmo dia e transportado para a delegacia de Martelago. Ele continuou a negar qualquer envolvimento no desaparecimento de Jennifer, alegando que a amava e estava até disposto a deixar sua família por ela. No entanto, sua história começou a mudar. Desta vez, ele alegou que Jennifer nunca apareceu para o encontro naquela noite. Infelizmente para ele, a gravação da conversa telefônica com a mãe de Jennifer contradizia sua nova versão. Enquanto isso, os investigadores analisaram os dados do telefone celular de Jennifer e descobriram que seu último sinal conhecido havia sido detectado perto de um posto de gasolina a cerca de 6 quilômetros de sua casa. Felizmente, o posto estava equipado com uma câmera de vigilância externa e os detetives decidiram revisar as filmagens. A qualidade do vídeo deixava a desejar, mas o estacionamento estava quase vazio por volta das 21h30 do dia 29 de abril. Um carro entrou no estacionamento. E, embora fosse difícil distinguir detalhes exatos, os investigadores tinham poucas dúvidas sobre quem estava dentro. Por um momento, nada aconteceu. Então, uma mulher repentinamente saiu correndo do carro, claramente aterrorizada. O motorista saiu do veículo e a perseguiu. A mulher tropeçou várias vezes, lutando para se mover, provavelmente devido à sua gravidez avançada. O homem rapidamente a alcançou, a atingiu várias vezes e então a arrastou pelos cabelos para uma área fora da câmera. Os detetives imediatamente vasculharam a área ao redor do posto de gasolina.
Nos arbustos próximos, eles encontraram um pedaço de tecido rasgado com manchas marrom avermelhadas. O fragmento foi enviado para análise em laboratório e logo foi confirmado que as manchas eram sangue e correspondiam ao DNA de Jennifer. Um desafio crítico permaneceu. O carro no vídeo não pertencia a Lúcio. Sem poder ligá-lo diretamente aos eventos mostrados nas filmagens, construir um caso contra ele era difícil. No entanto, os investigadores conseguiram decifrar o número da placa do carro e emitiram um alerta de busca pelo veículo. O carro foi rastreado até uma locadora, e os registros mostraram que, em 29 de abril, o veículo havia sido alugado por ninguém menos que Lúcio Nero. Quando confrontado com todas as evidências e as inconsistências em sua história, Lúcio percebeu que não havia sentido em negar as acusações por mais tempo. Ele concordou em cooperar com a investigação, esperando receber uma sentença mais leve. A principal questão que os investigadores precisavam responder era a localização do corpo de Jennifer, pois, naquele momento, não havia dúvida de que ela não estava mais viva. Lúcio confessou que Jennifer não havia sido nada mais do que uma fonte de entretenimento para ele e que ele nunca teve intenção de deixar sua esposa. Ele admitiu ter mentido para Jennifer, enrolando-a com promessas vazias. Quando ela ficou grávida, foi um choque para ele, mas ele acreditou que poderia convencer, fortulá ou pressioná-la a terminar a gravidez. No entanto, Jennifer se recusou, colocando seu casamento e estabilidade financeira em risco. Por 9 meses, Lúcio esperou e esperou que Jennifer mudasse de ideia, mas ela nunca o fez. Se ela desse à luz, ele sabia que a verdade acabaria vindo à tona, potencialmente levando a um divórcio que lhe custaria metade de seus negócios e exigiria que ele pagasse uma pensão alimentícia significativa. Para proteger seu casamento e reputação, Lúcio foi a grandes comprimentos para manter sua esposa no escuro. Mas ele sabia que uma vez que o bebê nascesse, a situação se tornaria impossível de esconder. Lúcio marcou um encontro com Jennifer, e ela concordou felizmente. Segundo ele ainda esperava convencê-la a terminar a gravidez, aparentemente ignorando o fato de que ela estava a apenas alguns dias de dar à luz. A conversa deles rapidamente escalou para uma discussão, e eles começaram a gritar um com o outro. Ele dirigiu até o posto de gasolina, acreditando que era um local isolado, sem câmeras ou testemunhas, onde poderiam continuar a discussão. Durante a discussão, Jennifer supostamente ameaçou contar tudo à sua esposa, o que Lúcio afirmou tê-lo levado a um ataque de raiva. Ele disse que atingiu várias vezes no rosto para silenciá-la, mas Jennifer então ameaçou denunciá-lo. A polícia, ela saiu do carro e tentou fugir, mas sua gravidez avançada tornou difícil para ela se mover rapidamente, e ela tropeçou e caiu várias vezes. Lúcio a alcançou e, em um acesso de raiva, começou a bater nela. Então, ele a arrastou pelos cabelos para uma área arborizada perto da estrada. Lúcio afirmou que não tinha intenção de matar Jennifer, mas foi dominado pela raiva e perdeu o controle. Ele pegou um pedaço de corda velha e apodrecida no chão e a usou para estrangular ela. No entanto, a corda era velha e apodrecida, quebrando em suas mãos. Quando ele percebeu o que havia acontecido, Jennifer já estava inconsciente. Em pânico, ele decidiu se livrar do corpo dela. Ele a arrastou para longe da estrada até encontrar uma vala profunda. Chuvas recentes haviam transformado o fundo da vala em uma lama macia e úmida. Lúcio decidiu que era o lugar perfeito para esconder o corpo dela. Ele jogou Jennifer de bruços na vala, então entrou após ela e começou a pisar nela para empurrá-la mais fundo na lama. Ele andou para frente e para trás sobre o corpo dela, até mesmo pulando sobre ele para pressioná-lo ainda mais na lama. Depois, ele jogou um pouco de terra sobre ela, mas não se preocupou em enterrá-la adequadamente, deixando o local às pressas. O suspeito levou as autoridades ao local onde havia escondido o corpo de Jennifer. Os investigadores notaram que o local era perturbadoramente bem escolhido para tal crime. Apenas uma semana antes, trabalhadores da construção civil haviam preenchido a vala,
tornando altamente improvável que alguém encontrasse os restos mortais de Jennifer sem a confissão de Lúcio. Escavar o local e recuperar os restos mortais exigiu um esforço significativo. Quando os restos foram enviados para exame forense, os resultados foram chocantes. Apesar da decomposição, os examinadores médicos identificaram inúmeras lesões sofridas enquanto Jennifer ainda estava viva, incluindo hematomas, abrasões e arranhões. Marcas de ligadura em seu pescoço indicavam estrangulamento com uma corda, mas isso não foi o que causou sua morte. Jennifer havia perdido a consciência durante o ataque, e Lúcio a jogou na vala enquanto ela ainda estava viva. Jennifer tentou respirar, o que foi evidenciado por solo e lama encontrados profundamente em suas vias aéreas, causando sua morte. Além disso, enquanto Lúcio pisava em seu corpo para empurrá-lo mais fundo na lama, ele fraturou sua coluna, clavícula, braço e várias costelas. Especialistas concluíram que tanto Jennifer quanto seu filho ainda não nascido poderiam ter sobrevivido se Lúcio tivesse parado e pedido ajuda. Apesar de suas lesões, sua vida e a de seu filho poderiam ter sido salvas. Após confessar, Lúcio alegou que havia agido em um acesso de raiva, insistindo que estava temporariamente fora de si. Ele solicitou uma avaliação psicológica, mas os resultados determinaram que ele estava plenamente ciente de suas ações no momento do crime. No entanto, especialistas notaram sinais de tendências psicopáticas. Os promotores argumentaram que as ações de Lúcio foram premeditadas. Eles acreditavam que ele foi motivado pelas consequências financeiras que enfrentaria se seu caso e a gravidez de Jennifer se tornassem públicos, levando a um divórcio escandaloso. Não havia dúvida de que ele cometeu o crime deliberadamente, e seu principal motivo era proteger sua riqueza. Embora o caso tenha ganhado atenção significativa da mídia, os veículos de comunicação não relataram que Jennifer estava grávida. Essa omissão enfureceu a família Zacconi, que decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Eles deram uma entrevista detalhada sobre a gravidez de Jennifer e compartilharam fotografias post-mortem dela e de seu filho ainda não nascido em um pequeno caixão. O julgamento de Lúcio só começou em 2008, 2 anos após o crime. Durante todo o processo, a defesa continuou a argumentar que o crime não foi premeditado e que Lúcio agiu em um estado de angústia emocional. Surpreendentemente, apesar da avaliação psiquiátrica afirmar a competência mental de Lúcio, o juiz decidiu que o crime não foi intencional. Em outubro de 2008, Lúcio Nero foi sentenciado a 30 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após apenas 15 anos. Essa sentença branda enfureceu a família de Jennifer, mas suas tentativas de apelar do caso e buscar uma pena mais severa foram infrutíferas. Lúcio também foi ordenado a pagar à família Zacconi 80 euros em compensação, mas ele declarou falência e nunca pagou um único centavo. Até 2016, Lúcio recebeu privilégios por bom comportamento, permitindo que ele saísse da prisão durante o dia para trabalhar na cidade e passar várias semanas por ano em casa. Em 2017, ele foi libertado em liberdade condicional após cumprir apenas 11 anos pelo brutal crime duplo. Lúcio nunca expressou remorso por suas ações e nunca se desculpou com os pais de Jennifer por tirar sua filha e seu neto ainda não nascido.